marcas, inculcando na alma, no caráter do seu filho, e ele vai crescer com aquela ilusão, aquele ilusionismo, e quando ele chegar à realidade, ele vai saber que você, pai, mãe, mentiram para ele. Criança não precisa de fantasia nenhuma, criança precisa de realidade. Abraão, ele não disse literalmente a verdade, pois também ele não mentiu. Nunca minta, nem engane seu filho, porque isso lhe custará a falta de confiança. Ele vai entender, na alma dele vai ficar gravada que um dia você mentiu para ele. Você escondeu a verdade dele. A verdade, por mais dura que seja, ela precisa ser manifesta. Não há perguntas tolas, entenda. Tolo é aquele que não pergunta. Então chegou o momento em que Abraão precisou sentar com seu filho Isaque ao lado do altar edificado e explicar sobre o pedido de Deus. Veja, Abraão carregou o feixe de lenha, né? Ou seja, não demole para o seu filho. Ele precisa carregar carga. Não facilite as coisas para ele. Ele precisa conhecer o livramento. Ele precisa contemplar a bênção. Ele conquistar, não você facilitar. E se ele tiver que tomar alguns tombos na vida, deixa cair. Ah, pai, eu me enrolei e tal, meu nome vai pro protesto, pro SPC, eu perdi o crédito. O problema é seu, você vai ficar com o seu nome sujo. Até quando? Até quando você criar condições e pagar a dívida. Ah, mas o senhor tem, tá? Eu tenho, é meu. Você bem sabe, eu tenho, é meu, mas não é seu. Eu consegui. Você vai conseguir o seu. É assim. Ah, mas você fica dando livramento ao seu filho, fica ajudando seu filho, e aí você fica tornando ele um irresponsável, é isso. Aí, quando chegar a próxima experiência, ele vai falar, o coroa lá, a coroa, a velha lá, o meu pai, ele vai me ajudar. É. Você fica colocando o senso de irresponsabilidade no caráter do seu filho. É isso que acontece. Então chegou o momento de Abraão sentar. Ele carregou a lenha, mas quem preparou o altar foi Abraão. Ele preparou o altar. Você prepara a condição para o seu filho conhecer a Deus. Deus tem te dado a revelação, Deus tem te dado a condição, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É você que recebe de Deus, você entrega para o seu filho. É você que tem que ensinar o seu filho. É você quem tem que educar o seu filho. Quem tem que educar, criar, não é a babá, não é a vizinha, não é a tia, não é a mãe, não é a sogra, não é a creche, é você. Não é a escola que educa o seu filho, é você que tem que educar o seu filho. Ele vai para a escola para aprender português, matemática, geografia, ciência, história. Educação, bons modos, é você que ensina. Não riscar a carteira, não quebrar o vidro, não riscar a parede, não escrever na parede, não responder de forma ríspida, severa para uma autoridade. Isso é você que tem que ensinar. Não são as instituições educacionais. Então, certamente, Isaque respondeu ao seu pai Abraão: meu pai, eu tenho conhecido o seu Deus, pois ele também é o meu Deus. Pai, o nosso Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, misericordioso, santo, justo, amoroso, provedor. Que não seja feita, Pai, a nossa vontade, e sim a vontade do nosso Deus. Pai, eis-me aqui. Pode me amarrar, Pai. Pode me amarrar e pode me oferecer para o holocausto, porque eu estou pronto. Esta é a vontade de Deus, então eis-me aqui. Ah, amados. O que Isaque estava dizendo para o seu pai Abraão: pai, para mim isso não é um sofrimento.
Para mim isso é um privilégio. A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos, amados? Há um paralelo entre a oferta de Isaac e a de Cristo. Ambos, tanto Isaac como Cristo, foram obedientes até a morte. Isaac era um rapaz, era jovem. Abraão, 100 anos, mais de 100 anos. Facilmente, Isaac poderia dar uma rasteira, um chute, um golpe, um soco, uma porrada, como você entenda, em Abraão e falar, eu estou fora, sai correndo. Ele teria vigor para isso. Facilmente. Mas ele se sujeitou, falou, eis-me aqui, pai. Pode me amarrar, pode me sacrificar. Obediente até a morte. Observe-se o fato de que Isaac era, então, um jovem. Ele era ligeiro, mas ele foi obediente. Outro paralelo, ambos, tanto Abraão como Deus, o Pai Celestial, não pouparam o seu único filho, antes por todos nós o entregou. Outra coisa, o cordeiro que vier a substituir Isaac é paralelo a Cristo, que se ofereceu em substituição a todos nós que nele cremos. Entenda, amados, enquanto Abraão estava subindo com Isaac em um lado do Monte Moriá, da montanha, do outro lado, eles não estavam vendo, mas Deus vinha subindo, segurando o chifre do carneiro. Deus estava já trazendo a provisão. Nós não vemos, não percebemos, mas Deus está operando. Deus está trabalhando ao teu favor. Outra coisa, ambos, tanto Isaac como Cristo, foram restaurados, foram restabelecidos, foram devolvidos. Então somente poderão conhecer e saborear o melhor de Deus, a provisão abundante de Deus, quem sacrifica o seu melhor para Deus. É verdade. Isaías 1,19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Salmo 81, versículo 13 a 16. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha, amados, Deus começa dizendo, se o meu povo me escutasse. Deus tem o melhor para a sua vida. Efésios 6, versículo 1 a 4, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, gerar, educar e cuidar de filhos é o maior privilégio e também é a maior responsabilidade no relacionamento familiar. Sim, o que Deus exige dos filhos são duas coisas: obediência e honra, mais do que exige da mulher. Obediência é imperial. Obediência não é se eu quero, se eu estou com vontade, não.
é determinação, honra, respeito em todos os sentidos. É isso que Deus está exigindo dos filhos. E a consequência pela falta disso, ausência da bênção. Não tem bênção para quem não segue a orientação divina. Aleluia, Deus. Obrigado por mais essa ministração, por esses que estão nos ouvindo, acompanhando essas aulas. Que o Senhor abençoe e guarde, livre-os, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.